Oi, gente boa, gente nossa, gente querida, gente da graça, seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Com muito prazer, estou gravando mais uma palavra para a nossa edificação. Talvez você já ouviu, mas eu já ouvi, mas hoje eu estou falando do pecado. É do pecado que eu estou falando. Para você que é da graça, você sabe que pecado não existe. Mas para aqueles que estão entrando, que estão chegando, o título da mensagem é essa: o pecado não existe. Principalmente para os que estão na graça. O pecado não existe. Então, aqueles que estão na graça, eles sabem. Agora, aqueles que estão dentro daquele sistema que vem desde o princípio, eles crêem no pecado. Pecado, eu disse e repito, ele nunca existiu. Ele não existe nesse momento. E ele nunca existirá. Porque pecado é transgressão de lei. A lei nunca atingiu nós, porque nós viemos a existir 2000 anos. E ainda que nós existíssemos naquele tempo, no tempo da lei, nós não seria atingido, porque Romanos 2:14, a lei não é para o gentio. A lei é somente para um povo, um pequeno grupo, uma nação pequena, porque Israel é uma nação pequena. Não pensa que Israel é uma nação do tamanho do Brasil, tal. Não. É uma nação pequenininha, que eu acho que não dá o tamanho do estado de São Paulo. É a nação de Israel. Mas o pecado não existe. Então vamos lá. O pecado não existe. Por que, irmão Nilson, você diz que o pecado não existe? Porque este livro desmente o pecado. O que Jesus veio fazer neste mundo? Quando é que o pecado passou a existir? O pecado passou a existir desde Adão, não. Como começou a existir desde Adão? Adão nunca teve pecado. Eva nunca pecou. Nenhum daqueles homens pecava. Porque o pecado entrou através da lei. Você olha para o capítulo 12, aliás, o capítulo 5, versículo 12 de Romanos. O pecado entrou no mundo por intermédio de um homem. Mas no versículo 13 diz que o pecado não era levado em conta, porque não existia lei. Quando a lei veio em Êxodo capítulo 20, aí o pecado entrou no mundo. A partir daquele momento, Deus estabeleceu a lei de ordenância, 365 leis de ordenância, não. E 248 leis, completamente diferente das leis que Deus tinha colocado de proibição. As 248 era uma lei que era mais fácil de você servir, mas as 365 era difícil de você obedecer essas leis. Bem, aí você fala, mas irmão Nilson, a lei, sim, a lei veio através do pecado. Então a lei foi para quem? Para os judeus. Não existe lei para nós. E Jesus veio para qual finalidade? Para tirar o pecado. Quando Jesus surgiu, João Batista capítulo 1 e versículo 29 de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque sacrifício já existia, muito sacrifício. Mas o sacrifício de animais, de cabrito, de bode, de touro, de tal, de ovelha, não tirava o pecado. Mas era necessário o derramamento de um sangue, de um cordeiro justo, puro, sem mancha, sem mácula. Era necessário. Porque Hebreus capítulo 9, 22, sem derramamento de sangue, não haveria remissão.
os pecados não seriam remidos da vida de ninguém. Porque a água nunca tirou, não tira e nunca tirará. Porque o pecado deixou de existir para os judeus na cruz de Cristo. Porque esse erro, meus irmãos, esse erro vem desde os tempos dos apóstolos. Os apóstolos continuaram cego como hoje está cego a Assembleia de Deus, Deus é amor, congregação, universal, mundial, como esse povo está cego hoje, assim foram os apóstolos. Os apóstolos, a mesma cegueira, Pedro, Tiago, João, Filipe, continuou, eu não entendi muito bem, até quando eu entrei na graça, eu ainda tinha dúvida sobre o batismo do eunuco com Filipe. Filipe batizou eunuco naquela carruagem, lá no capítulo 8 de Atos. Eu falei, por que ele batizou? Porque ele ainda estava dentro da lei. Porque se você olhar no capítulo 4 de João, ali naquela passagem da mulher samaritana, mas antes, quando Jesus senta naquele poço, os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Você olha ali no versículo 2, 3 ali, que fala que Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos. E Jesus ainda não tinha derramado o seu sangue, então o pecado estava no mundo. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, os pecados foram desfeitos, foram apagados na cruz. Por isso que em Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 6, o velho homem morreu na cruz de Cristo. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, ali estava sendo remido, tirado todo o pecado que existe na face dela. E por que os apóstolos continuaram a batizando? Por que os apóstolos continuou naquela ignorância, levando o povo à água e batizando, pregando circuncisão, pregando batismo, pregando ali dízimo, todas essas coisas? Porque o véu estava ainda sobre eles. Eles não tinham uma transformação, conforme teve Paulo. Paulo foi convertido pelo Cristo ressuscitado, mas os apóstolos viveram dentro da lei e depois Jesus se foi e eles continuaram fazendo o que estava dentro da lei. Eles não saíram de dentro da lei, eles seguiam a lei. Vocês olham para João. João disse, filhinho, não pequei, parece no capítulo 1 ali da Epístola de João, filhinho, não pequei, mas se vós pecar, né, tem um advogado para defender. E outra vez ele diz, todo aquele que dizer que não tem pecado, ele é um mentiroso. Por quê? Porque ele diz que o pecado, eles ainda tinham na mente deles que o pecado existia, mas o pecado deixou de existir depois da morte de Cristo. Quando Jesus morreu, os pecados foram desfeitos, não existiu mais pecado. Mas Pedro era um homem que estava com um véu tampado, como hoje está esses camaradas de púlpito, esses movimentos, Assembleia, congregação, todos esses movimentos aí que você chama de igreja, estão com o véu. Porque o véu está sobre eles. Pedro, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, aquele centurião era um gentil. E ele era um homem muito piedoso, dava muita esmola, fazia muito bem. E o anjo visitou a casa de Cornélio. E o anjo disse a Cornélio, vai chamar Pedro que está em Jope e manda Pedro vir para pregar o evangelho. Aí volto agora a bater um pouco nessa tecla. Anjo não pode pregar o evangelho. É outra mentira quando vocês olham para Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Apareceu um anjo pregando o evangelho. Anjo não pode pregar o evangelho. O anjo vem na casa de Cornélio e diz, vai chamar Pedro para falar do evangelho para vocês. Porque na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz que o anjo não pode pregar evangelho. Então, por isso que o anjo apareceu na casa de Cornélio.
E ele mandou chamar Pedro. Pedro chegou e Pedro ainda quis se recusar a entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio era um gentil. Estava um grupo de pessoas ali reunido esperando a chegada de Pedro. Quando Pedro chegou, Cornélio, na sua simplicidade, está no versículo 25 de capítulo 10 de Atos, prostou-se para adorar Pedro. Pedro diz: levanta-te, porque eu sou homem também igual a ti. Entrou na casa de Cornélio e disse: não é justo, não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Isso não é certo dentro da lei judaica. Mas no mesmo momento que Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. O mesmo Espírito que desceu lá em Atos capítulo 2, desceu sobre aquele povo, e aquele povo começou a falar em outras línguas, falando em mistério, em língua, que Pedro olhou e disse: como? Esse povo são gentil, porque eles achou, como a Assembleia de Deus no início achou, que esse blá 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 é só para eles, que esse negócio de cura, essas coisas é só para eles. Qualquer um outro que tivesse movimento, eles falavam que era coisa do diabo, que batismo do Espírito Santo era para eles, e nunca foi para eles, porque esse dom acabou no primeiro século. Não foi nem para a Assembleia, não foi para ninguém. Esse dom acabou, isso não existe mais. Esse blá blá blá, isso daí acabou, isso não existe. Mas Pedro viu que o mesmo Espírito que desceu lá, desceu sobre ele. Mas mesmo Pedro vendo que aquele povo estava sendo batizado, tinha sido batizado com o Espírito Santo, na ignorância de Pedro, Pedro tomou aqueles homens, está lá no versículo 47, 48 do capítulo 10 de Atos, e levou eles até a água, até o rio, e batizou aquele povo. Aquele povo que no dia do Pentecoste lá, aceitou 3.000 almas, Pedro levou e batizou. Quer dizer, Pedro era ignorante, Pedro estava cego, Pedro não conhecia o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o evangelho verdadeiro de Cristo, a graça revelada, foi dada somente a Paulo. Porque o mesmo João, que diz que aquele que dizer que não tem pecado é um mentiroso, ele diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ele diz: as águas não removeram os nossos pecados foram removidos pelo sangue. Então, se foi removido pelo sangue, por que eles continuam batizando? E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, o pecado foi exterminado na cruz de Cristo. Quer dizer, então, meu irmão, ponto final, acabou. O que é exterminado? Deixou de existir. Então, você que está no sistema, repudia esse batismo seu. Repudia isso, joga isso, pega essa carteirinha de batismo, pica, joga no lixo, repudia isso. E se você puder, saia deste lugar, porque esse lugar, Deus não está neste lugar. Todo lugar aonde contraria a verdadeira palavra de Deus, porque isso é uma blasfêmia contra o que Deus fez por intermédio do seu Filho lá na cruz, recusando o mover do pecado e trazendo hoje o que foi feito na cruz, que foi o maior ato que Jesus fez, foi derramar o seu sangue, morrer na cruz pelo pecado do seu povo, e hoje o povo vai lá, pega e traz de volta tudo aquilo que foi recusado. Por isso que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, e versículos 16 e 17, não vos julguei pelo comer, pelo beber, por lua nova, por dia de festa, por sábado, que tudo isso é sombra. Tudo isso que vocês estão vivendo é sombra, porque a verdade é Cristo. Então o verdadeiro evangelho está em Paulo. Paulo diz, tudo isso eu digo segundo o meu. Ele não diz o demais, ele diz o meu evangelho, que não foi dado nem mesmo a Jesus de Nazaré, foi dado o evangelho que foi dado a Paulo. Isso está em Romanos capítulo 16, versículo 25. O evangelho que foi dado a Paulo estava oculto, escondido antes que o mundo existisse. Deus deixou para dar a Paulo. E Paulo ainda estava dentro do ventre da mãe, Gálatas capítulo 1, versículo 15.
dentro do ventre da mãe, Deus já tinha escolhido ele para dar esse evangelho santo e puro que é o evangelho da graça. Por isso que o tema da mensagem é essa, né? O tema é esse. Pecado não existe para os da graça. Porque nós que somos da graça não temos pecado. Agora, se esses que estão dentro do sistema se acham pecado, é problema deles. Eles se acham que eles são culpados do sábado, são culpados do sangue de Jesus, são culpados de todas essas boboseiras. Eles pegam os 613 mandamentos, aquele fardo, põem sobre eles, é problema deles, mas nós estamos livres, porque segundo os Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito e onde há o Espírito, há liberdade. Nós somos livres. Fique tranquilo e sossegado, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós são o templo e a morada do Espírito de Deus. Então, meu irmão, se você tem a morada do Espírito de Deus, que pecado você vai ter? Como é que Deus pode morar dentro de você se você está em pecado? Porque o pecado deixou de existir. Está na cruz de Cristo. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Eu creio que você não tem dúvida. Você pode mandar a pessoa provar para você, você leva ele num só versículo. Hebreus 9, 26. O pecado foi exterminado na cruz de Cristo. Não existe pecado. Meu irmão, curte esta mensagem. Graça e a paz de Cristo sobre a vossa vida. Bye, bye.